Olá, boa noite. Está começando o programa Entrevista dessa quinta-feira, trazendo para você informação e entretenimento, sempre na tela da NTV. No programa de hoje vamos falar sobre o movimento de Cursilhos. Daqui a pouquinho a gente vai estar inclusive sorteando cartelas para um bingo beneficente que vai acontecer lá, promoção do Cursilhos, né, da Casa de Cursilhos, do movimento Cursilhos. Eu vou falar com a Bernadette Caixeta, que está aqui conosco hoje, e daqui a pouquinho eu falo com ela. E vamos também chamar a atenção para o encontro de formação que acontece nos dias 4 e 5 de junho próximos. Só você ficar atento. No programa também vamos falar sobre as dúvidas que você tem com relação aos problemas capilares que muita gente enfrenta, né? A gente vai falar com o médico especialista Leonardo de Medeiros. Ele é dermatologista e tricologista, especialista em medicina capilar, e eu pessoalmente tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, a gente vai tirar daqui a pouquinho. O Josino Guimarães é um dos nossos convidados de hoje também, ele é presidente do DCE da Unipam e vai falar sobre as barracas universitárias da Fenamilho que abrem hoje esse evento. Hoje tem inauguração das barracas universitárias, daqui a pouquinho ele vai estar conosco para a gente falar sobre esse assunto também. A gente recebe ainda a advogada Poliana Gonçalves, que vai tratar de um assunto muito bacana, que é o Seminário de Direito Eleitoral, com as principais mudanças na legislação e os seus impactos nas eleições deste ano. São vários assuntos que a gente trata hoje aqui no nosso programa e espero que você goste, porque o programa está recheado especialmente para você. Para começar, a gente fala do movimento de Cursilhos. Eu já quero, antes de começar a bater um papo aqui com a Bernadette, já convidar você para poder ligar para a gente. Nosso telefone é o 38214488. Pediu o Gustavo para mostrar aqui, ó, nessa câmera para a gente já pedir o pessoal para ligar e concorrer a 2 cartelas para esse evento beneficente. É um bingo beneficente no movimento de Cursilhos, que acontece no dia 3 de junho, tá certo? Quem ligar para cá concorre às 2 cartelas, né, Bernadette? O pessoal já concorre aqui, é só ligar para a gente no 38214488, concorre a 2 cartelas durante o programa. Você vai ligando e vai deixando o seu nome e aí você concorre a essas 2 cartelas para esse evento beneficente. Bernadette, primeiro, te agradecer por voltar ao nosso programa para trazer mais informações sobre os trabalhos, as ações do movimento de Cursilhos. A gente sabe da importância do trabalho de vocês do ponto de vista da evangelização, né? E já querer saber de você o que é esse encontro que vocês vão ter, que é o encontro de formação. Boa noite. Boa noite, Adair. Boa noite a todos que nos ouvem. Te agradecer por esse espaço novamente. Muito obrigada por nos permitir vir aqui convocar as pessoas mais uma vez para participar conosco desse bingo que vai acontecer dia 3/6 na Casa de Cursilho. Da outra vez a gente falou, nós tivemos aí, graças a Deus, a adesão de várias famílias e várias empresas nos patrocinando. Então ele vai acontecer, mas hoje de maneira especial a gente gostaria de convidar a todos que já passaram pelo movimento de Cursilho, que existe na nossa diocese há 48 anos. Então todos que já passaram, convidados a participarem conosco do encontro de formação, que acontece no dia seguinte ao bingo, no sábado e domingo, 4 e 5 de junho, lá na Casa de Cursilho. Nesse encontro nós teremos a participação do Dom Cláudio, que é o bispo da diocese e que, por sinal, é o diretor também do movimento de Cursilho. Igual eu conversava com você, o movimento de Cursilho, ele é um movimento não só de leigos, ele é um movimento eclesial. Dom Cláudio é um cursilista, nós temos vários padres cursilistas e, por curiosidade, o Papa também é cursilista. Que bacana. Então, a gente tem assim, né? Nós somos um movimento muito abençoado, que tem um carisma específico de trabalhar a evangelização dos ambientes. E esse curso, no dia 4 e 5, nos dará a oportunidade de vivenciar, para quem já fez o cursilho há muito tempo, vivenciar o cursilho novamente, atualizando aí as mensagens e tendo a nova orientação que Dom Cláudio vai passar para nós. Nós temos um direcionamento nacional, todo ano nós temos um roteiro de estudo nas nossas assembleias, na escola vivenciais, e esse ano a gente tem, então, um movimento de cursilho em estado permanente de missão, o leigo como protagonista. Então, o Dom Cláudio e o nosso assessor em nível de regional estará aqui conosco, nos dando essas orientações. Quem quiser participar deste evento, de que maneira faz para se inscrever, para poder estar indo até esse evento e participando? Sim, esse curso ele é específico para as pessoas que já passaram pelo cursilho, independente de que época passou, e ele é em nível diocesano. Então, a gente tem aí
a participação de todas as cidades, né, da Diocese. Basta ligar no telefone 3821-1601, que é o telefone do nosso escritório, e para a gente ter uma prévia, né, das pessoas que vão participar, para a gente colocar o alojamento, a questão da alimentação. E a gente espera, daí, contar aí com a participação de todas as cidades. Todas as cidades da nossa Diocese já têm cursilistas. Então, que eles aí se reúnam, se agrupam, né, e venham aí um grupinho significativo da cidade vivenciar esse momento que será muito especial. Tem uma limitação para participando? Tem um número de pessoas? Isso já está sendo limitado, não? Não, nós não limitamos. A casa comporta um número bom de pessoas, né? Os que moram aqui em Patos, dependendo do número de pessoas, a gente dorme em casa, não tem problema. Os que virão de fora serão alojados lá na casa. Nós estamos fazendo o bingo para trocar os colchões. Nós vamos... Talvez nessa oportunidade ainda dormir num colchão não tão bom, mas no próximo encontro, com certeza, com a participação de todos, nós teremos aí os colchões que vai dar mais condição. Então, a gente está aguardando assim, que todas as cidades venham participar e que todo mundo só tenha a ganhar, porque vai ser um encontro de muita espiritualidade. Maravilha. Eu quero chamar novamente a atenção para o evento beneficente que vai estar acontecendo lá no dia... no dia 3. Isso, sexta-feira. Está aqui na minha mão, pediu Gustavo para mostrar novamente. E as pessoas que ligarem para os nossos telespectadores estão concorrendo, viu? 3821-4488. É um bingo beneficente. E a gente tem 2 cartelas para sortear. Né? Até o final do programa vamos sortear. Você que está aí em casa pode ligar, 3821-4488, para concorrer a essas cartelas, né, que estão sendo doadas aqui gentilmente pela Bernadette. Bernadette, como é que vai acontecer esse bingo beneficente? A partir de que horas? Onde que vai ser exatamente? Sim, ele acontecerá lá na Casa de Cursilho mesmo, a partir das 19h30. Nós estaremos ali para receber as pessoas, para eles irem habituando ali com o espaço, se elogiando, que a partir das 20 horas a gente vai começar realmente a questão da premiação. São muitas prendas? Como é que está? São bastante, né? Nós são 4 rodadas com 5 patrocinadores, então, na realidade, nós teremos 20 premiações. Que beleza, hein? Né? Que a gente faz com o primeiro prêmio, segundo prêmio, e a gente espera, né, poder, assim, fazer uma noite de confraternização com todas as famílias de Patos. Vai haver venda de alimentos Sim, e também a gente vai de bebidas? vender, né, um pastelzinho, um feijão tropeiro, um guaranazinho, para as pessoas ficarem mesmo nesse clima, né, de confraternização mesmo. Estará nos ajudando a adquirir aí os colchões, que é a nossa finalidade, e também a gente ter aí um momento prazeroso de confraternizar com as famílias e encontrar com as pessoas. Além desse evento que vai acontecer, o movimento, e é com esse evento que vocês arrecadam fundos, o movimento tem uma outra maneira de arrecadar, isso acaba sendo uma forma de vocês arrecadarem para poder manter o movimento, ou tem uma outra fonte de renda da Igreja Católica ou de outro segmento para manter esse trabalho de vocês, tem? O movimento de cursilho, ele é mantido pelos próprios cursilistas. A gente tem uma pequena contribuição dos grupos, né, existentes na cidade, e os setores, a gente está implantando aí os setores nos ajudar, ele se mantém dessa forma. Porque o movimento de cursilho, o carisma específico do movimento é de evangelização. A gente pensa e cuida muito que esse carisma seja firme, porque a gente tem o intuito de criar nas pessoas, né, de levar as pessoas para esse cursilho que a gente coloca lá, que é um pequeno curso, alimentando ali o desejo de viver o Evangelho. E é esse o nosso carisma, é fazer com que as pessoas vivam o Evangelho nos seus ambientes de trabalho, na sua casa. Então, demanda recurso financeiro para que a gente possa realizar esses encontros. E o movimento faz algumas ações, né, obras de misericórdia, igual a Igreja Católica nos pede. Não é a finalidade específica, fim, mas os grupos fazem, acolhem aí, fazem cesta para as famílias, ajuda na fazendinha, mas são ações que os próprios membros fazem entre grupos. O movimento de cursilho em si, ele é mantido por esses membros e que a nossa fonte de renda se baseia nisso. Esse bingo a gente está fazendo especificamente para os colchões, mas não é a nossa... Assim, a gente não realiza eventos para nos manter. O movimento ele é mantido pelos próprios membros mesmo. Custeado por vocês mesmos. Sim.
Muito Gostaria de convidar também você, né, os nossos telespectadores. Todo dia 25 a gente faz o dia de vestir a camiseta, e nossa camiseta, olha que linda. Que beleza, a gente hein? veste todo dia 25, realmente a gente veste a camisa, não só levar o evangelho para os ambientes. Nesse dia a gente veste literalmente para mostrar que o movimento, ele existe e que é um movimento que está aí para ajudar os anseios da Igreja Católica, né? A gente está bem afinado, essa igreja em saída, na busca de evangelizar os ambientes. E todo dia 25 a gente reza a missa em ação de graça por todos que participam do movimento. E esse mês, dia 25, quarta-feira, nós estaremos rezando na igreja de Santa Terezinha, a Igreja dos Capuchinhos. Gostaria de convidar a todos a participar conosco. Certeza que muita gente vai participar, não tem a menor dúvida. Bernadette, para a gente finalizar então, o encontro de formação, dias 4 e 5 de junho, é isso? Isso, dia 4, a partir das 15 horas, e a gente encerra com almoço no domingo. Correto. Eu queria agradecer sua presença aqui e convidar você a voltar mais vezes para a gente. Quando fala em evangelizar, a gente fica muito feliz, porque levar a informação, esse tipo de informação é muito interessante, e evangelizar, que é uma informação gostosa, né? Que é uma informação que aquece o coração, quando a gente vê pessoas que têm essa predisposição de estar fazendo isso, engrandece muito. Eu acho que a comunidade tem só a ganhar, a população de Patos e qualquer população do mundo que tem um grupo como vocês só tem a ganhar. Parabéns por essas ações. Nós agradecemos muito o seu espaço, né? Acho que assim, a NTV sempre abriu para a gente falar aí do nosso movimento, a gente fica muito feliz e agora muito feliz também em estar aqui conversando com você no seu programa. Apresentamos o movimento para você, quem sabe para muitos telespectadores também que não conhecem o movimento de Cursilho, e nós estamos aí para juntos nos formar e ser isso que o Papa tanto pede, ser essa igreja em saída e podermos com a nossa vida, com o nosso exemplo, levar o evangelho aonde ele precisar de chegar. Obrigado, Bernadette Caixeta, falou conosco aqui nesse nosso primeiro bloco. E fique atento, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as questões capilares. Se você tem problema de queda de cabelo, sua família tem tendência, as pessoas da sua família têm tendência a ficarem carecas ou calvos, né, como você preferir. Você tem dúvidas sobre esse assunto, o que faz cair, o que não faz, o que fazer se tiver começado a cair? Fique atento, porque no próximo bloco a gente conversa com o especialista em medicina capilar, o Dr. Leonardo de Medeiros, daqui a pouquinho no programa Entrevista de hoje. Eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou de uma família que, por parte de mãe, muitos tios, né, perderam o cabelo, tem muitos carecas na minha família, e eu tenho sempre essa dúvida de querer saber o que fazer, né, com relação a esses problemas capilares que não só eu enfrento, como muita gente no Brasil e no mundo enfrenta. E eu estou recebendo o Dr. Leonardo de Medeiros, que é especialista no assunto, dermatologista e tricologista, especialista em medicina capilar. Doutor, primeiro agradecer pela sua presença, a gente sabe da correria e também de muitos trabalhos que o senhor desenvolve em Patos e região, e agradecer por estar aqui hoje. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto que é a minha especialidade e que eu gosto tanto, estudo muito. E realmente tem bastante dúvidas, né? Existem dúvidas, né, a respeito do que fazer, qual que é a causa. E não é uma causa, né? Não existe apenas uma causa. Existem, na verdade, a gente separa a queda capilar, a calvície, né, as alopecias, em cicatriciais e não cicatriciais, que é cientificamente o que o folículo cicatricial ele desaparece, dá lugar a uma cicatriz, ou às vezes ele perde e pode voltar depois com os tratamentos. O mais importante, que o pessoal às vezes tem dúvida, é iniciar o tratamento o quanto antes, né? Identificar qual que é a causa certinha, se é genética, se é às vezes algum eflúvio, alguma doença que pode desenvolver, no caso dengue, tem também, né? Anemias, alterações hormonais também está relacionado, e direcionar o tratamento específico. Eu pessoalmente estou ainda no método, inclusive no programa da Ludmila Bahia, no programa que a gente ela me fez um desafio e eu aceitei, que era de emagrecer. E assim, emagreci já 20 quilos. E por que eu estou falando isso? Porque eu
a partir da minha dieta diferenciada, até já falei isso com a minha nutricionista, eu comecei a perder cabelo. Eu já falei que eu tenho um histórico familiar de pessoas que perdem o cabelo, tenho irmãos carecas, inclusive, e percebi que comecei a perder cabelo justamente fazendo dieta. Eu estou certo em pensar dessa maneira ou não tem nada a ver a dieta com a queda de cabelo? Tá certo, né? O organismo, ele entende que o cabelo é um órgão não vital. Então, ele prioriza determinados órgãos, pulmão, coração, cérebro. Os nutrientes, quando você faz uma dieta, às vezes você priva determinados elementos, minerais, vitaminas essenciais para o crescimento do cabelo. E, no caso, ele direciona para outros órgãos. O que seria o ideal? Fazer uma suplementação específica para o cabelo, para evitar essa queda, né? Na verdade, está relacionado mais um eflúvio, né? Que seria uma queda relacionada à ausência, né? Ou redução de elementos essenciais para a formação do cabelo. Doutor, o camarada, quando começa a perder cabelo, ele já fica imaginando, será que eu consigo resolver essa questão? Há casos em que pode ser tratado e o cidadão aí pode voltar a ter cabelos, ou há casos que não há jeito mesmo, aí ficou careca e acabou. Como é que é isso? Então, eu mesmo tenho alopecia androgenética, que é a calvície hereditária, né, comum, tem a masculina e a feminina. E me interessei, quando eu fazia dermato, me interessei a estudar mais a fundo os cabelos. Meu pai era o último grau de calvície da graduação, meu avô materno, paterno também. E embora esteja relacionado ao X materno, que na verdade não é um gene, é um polimorfismo gênico. Então, são várias as origens da causa, né? E comecei a me tratar, tive um resultado excelente, mas existem vários tratamentos. Por exemplo, tem a causa, às vezes, relacionada à privação de nutrientes, tem causa genética, que você tem que entrar. No caso da causa genética, está relacionado com uma enzima, chama 5-alfa-redutase. Ela age convertendo a testosterona em dihidrotestosterona. E é a dihidrotestosterona que faz a miniaturização dos folículos. Eles diminuem, né, de espessura, e o ciclo capilar, que normal seria de 6 a 8 anos, o período de crescimento, eles vão encurtando, cada vez menores e mais finos, até desaparecer. E qual seria o tratamento? Às vezes você bloquear a 5-alfa-redutase, que é essa enzima, esse é um tipo de tratamento. Existem medicamentos orais, tópicos, que você aplica, né, no couro cabeludo, aplicação de intradermoterapia, no caso, que é como esses folículos da região, principalmente masculina, frontal, bifrontal e do vértice, que são mais susceptíveis, eles vêm de outra origem embrionária, não é igual essa região que é a região que é poupada, que é considerada... Que nunca fica careca. Geralmente não. Existem casos raros que têm um acometimento generalizado. Então, por exemplo, essa que a gente não sofre ação hormonal, ela pode ser transplantada, retirada através de um procedimento cirúrgico, de acordo com a quantidade, e transplantada para a região acometida. Entendi, certo. Existem várias técnicas, né, de transplante. Tem a que a gente atualmente está fazendo aqui, é a técnica da tira, a extração de unidade folicular, que a gente tira a tira, separa fio a fio e reimplanta. Existem outras técnicas, tem técnica de retirada de unidade, que você já tira, ao invés de ter um corte, você vai tirando cada unidade, separando e reimplantando. Isso é dolorido, né, doutor? Imagino que seja muito dolorido, ou não? Não é. Não? É tranquilo? Existem... tranquilo. Você pode ser feito... Geralmente a gente faz sobre anestesia, uma sedação venosa com acompanhamento do anestesista, mas existem outros casos também realizados com sedação oral e anestesia local. Não precisa sofrer, né? Também não. Tem umas dúvidas que as pessoas têm, uns mitos, né, que se criam, e eu queria saber do senhor. Por exemplo,
O estresse provoca a queda de cabelos? Então, tem relação. O estresse aumenta o nível de cortisol, dá alteração do ciclo também, que desencadeia os eflúvios telógenos. O que é um eflúvio telógeno? O fio ele encontra em fase de crescimento, anágeno, e são três fases o ciclo capilar. A anágena, que é de crescimento, a catágena, que é de repouso. A anágena dura de 2 até 8 anos. A catágena, 2 a 3 semanas. E a telógena, que é de queda, dura 3 semanas, mais ou menos. E, às vezes, o estresse ele faz o folículo sair da fase de crescimento e entrar em telógena. Então, desenvolve uma queda. Às vezes, o pessoal começa a ver que cai muito, de uma hora para outra começa a ter a queda aparente no travesseiro, no banheiro. Já percebe, né? Percebe mais evidente. Acima de 100 fios, até 100 fios é um limite normal, aceitável, porque tem a queda mesmo, o ciclo, o próprio processo de regeneração do folículo. Acima dessa quantidade já começa a ser patológico. Aí tem que investigar a causa. E todos os casos devem ir até o médico para ser avaliado, né, doutor? Justamente, o quanto antes, de preferência. Porque os estágios iniciais, você bloqueando a progressão da doença, você consegue manter o folículo mais tempo. Depois que o folículo, você perde o folículo, até 10 anos, ele, às vezes com estímulo, inclusive eu faço parte da pesquisa da Unicamp de PRP, que é um procedimento que já é bem descrito internacionalmente. No Brasil, nós somos os pesquisadores que estamos trazendo esse tipo de tratamento. Que beleza, que bacana. É um tratamento alternativo, estão tendo resultados positivos, inclusive já tem na literatura descrito, mas ainda é um processo inicial de pesquisa, mas bem interessante. Doutor, os cabelos eles caem mais durante o inverno ou isso é um mito? Alguns animais têm mais essa relação, que seria a troca de pelo. O ser humano não? Mas o ser humano não tem. Às vezes aumenta um pouco, mas não mais essa taxa mesmo de proporção de anágeno e telógeno, mas não tem tanto relação assim de queda mesmo. Teria que ser mais constante mesmo. Outra dúvida, principalmente das mulheres, é com relação à oleosidade. Faz cair o cabelo? Está relacionado. Está relacionado. O aumento da oleosidade estimula o folículo pilar como se fosse uma rolha. Então, dificulta o crescimento. Assim como ajuda na diminuição do fio, da espessura. Então, é interessante você manter o couro cabeludo menos oleoso, né? Utilizar shampoos que reduzam a oleosidade, principalmente quem sofre de queda, mais relacionada à androgenética principalmente, que quanto mais sebo, mais aumenta, tem uma bactéria, na verdade um fungo, malacésia, envolvido na dermatite seborreica, no caso, que é um tipo de dermatite, uma irritação da pele, que está relacionado com a queda do cabelo. Aí entra uma outra questão, quando a gente fala de que a questão do cabelo estar mais oleoso pode influenciar, mas há quem diga que não lava o cabelo todo dia com medo de que ele comece a cair. Tem alguma coisa a ver ou é mito isso? Não, isso é mito. O interessante é você sempre manter o couro cabeludo saudável e evitar por exemplo, dormir com o cabelo molhado, evitar banhos quentes, que aumenta a oleosidade. Isso tudo aumenta a queda do cabelo. Mas o ato de lavar em si, às vezes a percepção popular que aumenta a queda é pelo próprio ato de lavar mesmo, que o folículo que ele já vai cair, você vê na mão ou no ralo. Mas sempre atentar à quantidade de fios, que é normal, aceitável, né? E geralmente quando a pessoa consegue perceber 100 fios, já é sinal que tem muito mais, porque Sim. Durante o dia você não consegue contar todos os que caem, né? Só os que estão ali no travesseiro. Né? Justamente. Outra pergunta, outro questionamento que aí a gente quer saber se é mito ou realidade é com relação ao boné ou chapéu.
o boné ou o chapéu fazem com que o cabelo caia, ou isso também é um mito, não é uma verdade? Está relacionado? É a mesma relação com oleosidade. O boné eu uso, por exemplo, às vezes uma vez por semana, é até indicado no caso de proteção solar, para evitar o contato direto, você fazer uma caminhada. Porém, o uso constante ele também está relacionado com o aumento da oleosidade, assim como o aumento da flora de fungos, a própria higienização fica mais difícil, você concentra mais fungos e às vezes algumas bactérias no boné. E está relacionado com a saúde do folículo capilar. O folículo capilar é como se fosse um tubo por onde passa a haste do fio. E do lado ele é composto pelo músculo pila eretor, que altera da unidade mesofolicular, e a glândula sebácea. Tudo que aumenta a produção de sebo, no caso, umidade, calor, alguns medicamentos, determinados alimentos, isso interfere na saúde do folículo e pode acarretar um aumento da queda, realmente. Nós estamos aí em uma época em que as pessoas procuram cada vez mais exercitar e ficarem bem com o corpo. E aí me lembra uma questão do anabolizante, que há quem use anabolizante e que relate que eu perdi cabelo porque usei anabolizante. Tem alguma relação ou isso é um mito? Não, tem relação. No caso, o que o anabolizante ele faz? Ele aumenta os hormônios masculinos, os andrógenos, no caso. Para aumento de massa, você vai ter o efeito de aumento de massa, porém você vai aumentar a disponibilidade de testosterona no organismo. Aumentando mais testosterona, a 5-alfa-redutase converte em dihidrotestosterona, acelera o processo dos folículos da miniaturização. Isso no caso das pessoas que têm alopecia androgenética, porque existem, normalmente, 70%, 2/3 da população dos homens até os 70 anos, eles vão desenvolver algum tipo de calvície androgenética, principalmente, que é a mais comum. Aumentando a testosterona, converte mais testosterona em testosterona, miniaturiza, acelera o processo, aumenta a calvície. Então tem relação mesmo. O que outras pessoas também dizem, inclusive mulheres, é que vou cortar o meu cabelo porque vai ajudar a crescer. Isso é um fator ou isso é um mito que pode ser descartado? Então, mas isso entra mais a questão de mito, né? Porque, por exemplo, você... eu vou raspar o cabelo porque diminui a queda. Você só não vai ver o fio maior, mas não tem tanta relação. Às vezes tem descrito determinados momentos que aumentam o crescimento. Por exemplo, a sazonalidade. Tem épocas de tempos em tempos que aumenta um pouco. O crescimento realmente é um pouco maior. E geralmente o pessoal às vezes corta, mas não tem muita relação não. O especialista em questões capilares, como é o seu caso, recomenda o não uso ou deixa à vontade o uso, por exemplo, do gel, que há quem diga que faz cair o cabelo e há quem diga que não, que meu cabelo nunca caiu, eu sempre usei gel. Isso também é mito ou verdade? Então, existem pessoas mais susceptíveis à ação de determinadas substâncias. Por exemplo, o gel. Ele obstrui o folículo capilar também. Então, o uso constante ele pode estar associado à queda, além de determinadas pessoas terem eflúvios que seriam relacionados ao contato do alergeno, como se fosse uma alergia. Às vezes pode desenvolver uma queda também. O senhor recomenda que não use? Ou... Eu uso sempre com moderação. Se for usar, às vezes, um evento que... Diário, não? Diariamente é mais complicado, porque ele... É como se você usasse o boné diariamente. Também aumenta oleosidade, você tem suporte para o fungo, você cria um ambiente mais propício para a proliferação de fungos, da própria camada da pele que já existe, né? Você aumenta a quantidade. Então, você aumenta determinados distúrbios, como dermatite seborreica, que pode desencadear alopecia relacionada a esse aumento de produção de sebo, de óleo, né, de oleosidade. Então é bom evitar de usar sempre. Bom, eu tinha mais um monte de perguntas para fazer para ele, eu tinha mais um monte de dúvidas para tirar aqui, mas meu tempo está esgotado e eu quero agradecer
sua presença aqui, por ter vindo e convidá-lo. A porta está aberta para voltar mais vezes aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui. Sempre que possível, estarei aqui de volta. Eu falei então com o especialista em medicina capilar, o Dr. Leonardo Medeiros. A gente volta já em instantes falando sobre um encontro muito importante com a advogada Poliana Gonçalves com relação ao Seminário de Direito Eleitoral. Daqui a pouquinho, aqui no programa Entrevista de hoje. As principais mudanças na legislação e seus impactos nas eleições de 2016 é o assunto do Seminário de Direito Eleitoral que acontece no dia 20 de maio aqui em Patos de Minas, na Amapá. Para falar desse assunto, eu estou recebendo a advogada doutora Poliana Gonçalves, que vai falar conosco sobre esses vários palestrantes que vão estar lá falando de um assunto em um ano eleitoral. Lógico que é um assunto que está todo mundo querendo saber, porque há mudanças, né, doutora? Primeiro, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. A legislação, direito eleitoral, não só a legislação eleitoral, é um pouco, né, é temporal, né? Quer dizer, as eleições municipais, aí, como diz, foi 2012 as últimas, agora esse ano 2016, daqui 2 anos nós temos as eleições estaduais e federais. E para isso, como houve uma alteração agora por uma lei que é chamada Reforma Eleitoral, a Lei 13.165 de 2015, trouxe algumas alterações, assim, algumas mudanças significativas para os pré-candidatos ficarem atentos. Os atuais governantes que vão se recandidatar também, né, tem algumas coisas que são importantes assim de ser ressaltados. Amanhã, no caso, nós teremos esse evento que vai ocorrer na Amapá, que é a Associação dos Municípios do Alto Paranaíba. A gente fez essa parceria com a Amapá na realização desse evento. Contaremos com o Dr. João Batista de Oliveira, que é um advogado que o escritório dele está situado em Belo Horizonte. Ele é bastante renomado, ele já foi procurador, né, ele já foi subprocurador, ele já foi procurador em eleições no passado, assim, hoje, e ele já atuou em grandes campanhas, como do Aécio, de governadores, do Itamar, de prefeitos de Belo Horizonte. Então, assim, ele realmente tem um conhecimento muito amplo, né? Muito amplo, bastante gabaritado. Juntamente com ele, nós teremos também o Dr. Vinícius de Ávila, que é o nosso juiz criminal aqui de Patos de Minas, e vai tratar do tema propaganda eleitoral, que também sofreu várias mudanças. Ele vai trazer aí uma relação do que pode, do que não pode, e outras alterações significativas que teve nessa parte de propaganda eleitoral, que é bastante interessante. O doutor João Batista de Oliveira, ele vai tratar mais especificamente sobre ações eleitorais, né, que também o pessoal tem um pouco de dúvida. Como o nosso seminário é voltado mais justamente para possíveis candidatos, né? Pré-candidatos, pessoal que vai recandidatar de vereadores e prefeitos. Então, assim, vai ser bastante, como se diz, vai ser bastante amplo. Não dá tempo da gente, claro, abordar todos os temas, né, sobre prestação de contas e tudo mais que tiver que falar. Vai ser mais voltado mesmo para propaganda eleitoral, ações eleitorais. Vamos ter participação de promotores, né, para serem debatedores aí dos palestrantes. Vai vir outro advogado de Belo Horizonte que faz parte do grupo de advogados lá, do Dr. João Batista de Oliveira, que é o Dr. Fabrício Duarte, que vai falar sobre condições de elegibilidade e inelegibilidade. Dr. Jacques vai participar como debatedor de um dos palestrantes, doutora Vanessa do Oswaldo, que são os 2 promotores eleitorais aqui de Patos de Minas. Você convidou os melhores, né? Os melhores para debater esse assunto. E antes de você continuar falando dessa questão aí de todas as pessoas que vão participar, a gente viu, e quem é mais novo até de repente não tem o conhecimento, a gente viu que ao longo do tempo a legislação foi mudando de uma maneira e mudou até radicalmente. Antigamente, quem é mais jovem não vai lembrar, mas antigamente haviam shows mícios, uma coisa assim que a gente hoje você vê absurdo, né? Você fala, absurdo e tal. Mas haviam shows, né, doutora? Existia. Os comícios eram shows com cantores famosos
E aí a legislação veio afunilando e cortando essas coisas. Hoje, na verdade, era uma forma, né, de propaganda eleitoral. De levar o povo, né? O pessoal falava nos shows mistos. Eu me lembro, eu era criança, eu adorava ir para shows mistos, eu achava rodeios, né? Eu lembro dos rodeios nos shows mistos. Mas hoje realmente é bem vedado. Hoje não pode. Hoje não pode cartaz. Hoje não pode placa, né? Então, antes, por exemplo, até as últimas eleições. Na última eleição, nem trio elétrico não pôde, né? Não pode. Por quê? Porque justamente, às vezes, um candidato tem mais condições financeiras do que o outro, ele está fazendo esse investimento, teve mais doações, e aí acaba deixando o pleito, né? Não acaba sendo, como que eu vou dizer? Não é justo com todo mundo. Não é justo, né? Acaba sendo, não é nem irregular, às vezes é irregular, mas acaba tendo um abuso de poder econômico, Claro. aquele que tem mais condições que o outro, né? Acaba não sendo igualitário. Essa é a palavra. Tipo assim. Não seria justo eu e você sermos candidatos e eu ter dinheiro para levar, por exemplo, a Ivete Sangalo no meu comício. E eu não poder e levar você ninguém. não levar ninguém. Não é justo. Justamente. Mas, assim, a verdade, hoje está bastante vedado muitas formas de propaganda eleitoral. Por exemplo, antes de você seguir, nessa eleição, e isso já foi uma coisa debatida na última eleição, a questão da propaganda visual. Esse Sim. ano tem muita restrição para propaganda visual, porque a poluição visual é um negócio assim que incomoda muito em época de eleição. Então, E tem esse ano sim, vai tem mudar. sim. Porque o que acontece? Antes era permitido placas, essas questões, né? Hoje, na verdade, não vai poder mais usar placas. Você tinha aquela questão de metragem, 4 metros, que era das últimas eleições. Agora não pode mais, tem que ser proibido. Tem que ser, assim, questão de papel, vai ser papel até meio metro. Mesmo? Então, assim, né, tá bem reduzida a forma de propaganda eleitoral. Uma coisa muito importante, que faz parte da legislação agora, que convém a gente ressaltar, fora datas, né? Mudaram todas as datas, né? Sim, vem mudando, inclusive. Isso, mudaram todas as 4 de maio datas. foi, inclusive, o último dia 4. Foi para o eleitor, inclusive, que queria mudar de sessão, para o eleitor que Aqui queria... na cidade estava uma fila gigante, mobilidade. né? Ali nas zonas eleitorais. Tem mais Sim. prazos vencendo aí? Como é que tá? O que acontece? O que é interessante hoje, por exemplo, com relação a gente entrar nessa parte de financiar a propaganda, da questão do financiamento de campanha, que é interessante a gente falar aqui. Hoje não pode mais o financiamento por pessoas jurídicas. Ah, é? Isso, então não pode mais. Já tinha uma decisão do STF que falava sobre essa inconstitucionalidade dessas doações por pessoa jurídica. Então, hoje a legislação não pode, né? Ela pode ser financiada pelo próprio candidato e pelos fundos partidários. Tá ou apertando por pros pessoas candidatos, hein? físicas. Pessoas físicas. Outro problema com relação ao limite de gastos, né? Às vezes o candidato tem esse problema aí na prestação de contas e tudo. Hoje o limite de gasto dele é 70% do valor que foi declarado na última campanha. Opa! Então, se o candidato deixou de declarar, né, vai lá e declarou pouco, ele vai se prejudicar. Porque ele vai estourar. Nessas Ele vai estourar eleições. em algum momento esse valor. Tem uma multa de 100%, então tudo tem multa. Então, assim, realmente é complicada essa questão. Outra coisa que é interessante é justamente a questão de uma campanha, chama pré-campanha, campanha antecipada. Na legislação anterior, essa campanha antecipada, ela era confusa, né? Ela era confusa, hoje não. Hoje os Tá bem definido. possíveis candidatos, né? A gente não pode ainda falar em pré-candidatos, porque ainda não teve registro, né? Então, assim, vamos falar assim, os possíveis candidatos, eles podem exaltar as qualidades, né? É mais fácil, sim, para quem detém o poder na mão hoje, que vão se recandidatar, né, para falar o que foi feito durante o seu governo. Então, essa pré-campanha hoje, ela não é vedada. Até agora não, mas ela tem um prazo. Então, assim, a pré-campanha, na verdade, por quê? Porque, na verdade, agora do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, acontece já as convenções as convenções partidárias, desculpa. Sim. As convenções partidárias. Então, até o início, sabe? Porque aumentou praticamente um mês aí em tudo. Antes era até junho. Então, assim... E aí, o que acontece?
essa propaganda eleitoral antecipada, essa pré-campanha aí hoje, na verdade, ela não é vedada desde que não haja pedido explícito de voto. Então, cuidado com isso aí, pessoal. Na hora pode fazer, sim, essa exaltação de qualidades, de questões políticas, contudo, não pode ter pedido de voto. Ainda não é o momento. Pode ter cobertura em imprensa, pode ter essa divulgação em redes sociais, porque hoje o pessoal utiliza as redes sociais, né, como uma forma de divulgação, e está certo, porque realmente é um forte ponto de marketing hoje as redes sociais, mas, na verdade, eles não podem ter pedido explícito de voto. Então, pode exaltar as qualidades, pode exaltar questões políticas, mas não peçam voto aí, na verdade. Imagino os prováveis candidatos, os supostos candidatos, os possíveis candidatos, como é que vão fazer, né, nas periferias que eles costumam ir tanto. E, claro, é um direito deles estarem indo lá, mas não pode explicitamente falar, vote em mim, que serei candidato. Não pode nem durante nem antes, né? Porque essa propaganda antecipada. Depois, então, de jeito nenhum. O que mais está proibido para essa eleição? O que a gente pode falar mais? Sobre as proibições, a gente pode falar... uma coisa que eu achei que é interessante, que faz parte da legislação, sobre urna impressão, a urna eletrônica, a parte de impressão da urna eletrônica. Eu achei interessante essa parte porque, na verdade, teve um veto presidencial para as eleições de 2016, mas, provavelmente, para as eleições de 2018, já vai ter essa impressão do voto. Que beleza. Para essas eleições de 2016 ainda não, mas para as próximas eleições, aí 2018, que são as eleições federais e estaduais, provavelmente vai dar certo essa questão da impressão, justamente. Vai ser... Poliana, para a gente finalizar, porque esse assunto, eu dava para fazer um programa inteiro com ela, porque assim, tem muita coisa para a gente falar. Mas assim, então, quem quiser participar, de que maneira ainda há espaço para participar? Na verdade, como foi feito essa questão do convite? A Amapá, a gente fez essa parceria, realizamos na realização desse evento. A gente focou realmente mais para enviar para câmaras, para os municípios vinculados a Amapá e alguns outros que não são, mas está aberto, sim, ao público essa participação. A gente não pediu confirmação de inscrição nem nada, realmente é gratuito, tá? É gratuito, vai ter a participação realmente de grandes nomes, tanto de Patos de Minas quanto de Belo Horizonte. É amanhã. É amanhã. Ele, na verdade, começa às 8h30 da manhã. Vai ter um café, né? E aí, a partir das 9 horas, inicia o evento. Ele é só na parte da manhã mesmo. Então, vai ter o espaço para cada palestrante falar. Vai ter o debate, né? Porque vai ter os debatedores. A gente vai abrir também algumas perguntas às pessoas que estiverem presentes. Muito bom. Né? Porque a gente sabe que sempre tem muitas dúvidas. Claro. Né? Sempre tem muitas dúvidas. E é na Amapá. É na Amapá. E fica onde? Tá? Amapá fica... sabe. Eu não vou saber aqui. É a Avenida do Corpo de Bombeiros. Fica mais fácil. Isso, muito mais fácil. Hoje, até o próprio juiz eleitoral me perguntou, onde que é Amapá? Eu falei, não, é na avenida. É uma esquina antes do Corpo de Bombeiros. É muito fácil, Isso, está do lado, assim, se você estiver vindo da JK, realmente está do lado esquerdo, no alinhamento do Corpo de Bombeiros mesmo. Então, não tem erro. Fácil acesso. Bem fácil o acesso, bem tranquilo. Igual a gente fala, essa questão da legislação eleitoral, ela trouxe várias mudanças. É importante participar. No seminário, não vai conseguir se abordar todas as mudanças, gente. Claro, não vai conseguir. Esse tempo de propaganda diminuiu, né? Tem várias coisas muita coisa para ser discutida. E detalhe, né? Não basta só a pessoa ir lá e participar, porque no evento não vai conseguir trazer tudo. Né? Vai ser realmente bem restrito. Mas já é um passo, né? A pessoa realmente vai ter que estar assessorada. Claro, certeza. Para trazer essas alterações aí com exatidão. Eu falei então com a advogada Poliana Gonçalves, você está convidado, é um evento importantíssimo que ela trouxe aqui para a gente, que é o Seminário de Direito Eleitoral, que acontece amanhã na Amapá, com as principais mudanças na legislação e seus impactos nas eleições deste ano de 2016. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada a vocês. Está todo mundo convidado a participar, quem tiver disponibilidade. Então, será às 8h30 amanhã na Amapá, só o período da manhã, tá, gente? Então, não vai comprometer a agenda de ninguém. Tá certo. E já eu volto falando sobre barracas universitárias e a programação com o Josino Guimarães, que é presidente do DCE, do Unipam. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Fenamilho vai começar e as tradicionais barracas universitárias estarão presentes novamente esse ano. Ano passado retornaram e esse ano estão de volta lá com toda a efetividade, claro, com a comercialização de bebidas, de alimentos e também com todo o bom atendimento que aquela rapaziada universitária tem para os frequentadores da Fenamilho, além dos shows, né, que vão ter lá todas as noites. Eu estou recebendo o Josino Guimarães, que é presidente do DCE, do Unipan. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito trabalho? Muito trabalho, mas porém muito compensativo. É um trabalho gratificante que a gente faz. Rapaz, e eu fico olhando aquelas barracas universitárias, eu fico olhando o trabalho que deve dar, porque eu já mexi com comércio, eu já trabalhei com comércio, especialmente assim com o comércio de venda de bebidas e dava muito trabalho. E eu fico imaginando o trabalho que vocês têm ali para fazer toda aquela logística de abastecer, de vender, de atender. É muita coisa, né? Com certeza. A gente vem treinando as pessoas que vão trabalhar na barraca há mais de um mês. Então a gente faz todo um trabalho de treinamento para essas pessoas chegarem no dia, que é hoje, a inauguração das barracas, estarem alinhadas. Então a gente pega pessoas chaves do sindicato, da própria reitoria do Unipan, pegamos alunos que trabalharam ano passado para dar depoimentos para as pessoas que vão trabalhar esse ano, para eles chegarem lá bem sólidos, com a base bem sólida, e chegar lá e estar pronto para atender toda a população de visitantes. Rapaz, e vocês vão começar o negócio, a inauguração com o berço. Que presente, hein? Que beleza! Então, a Banda do Berço ela foi selecionada porque ela ganhou o festival de bandas interno do Unipan. Então, assim como ela foi vencedora, nós selecionamos ela para fazer a abertura do Espaço Unipan na Fenamilho. E a outra banda que vai ter é o Marlon e Meiron, que eles que confeccionaram a música tema da Fenamilho este ano. Sim, inclusive no CD da Fenamilho eu ouvi a música deles e falei, rapaz, essa é uma música que vai pegar, um negócio. E o bacana é que eles vão poder mostrar, além da música, mostrar também o trabalho deles lá, né? Com certeza, ali é um ambiente muito propício para eles mostrarem o trabalho deles, mostrarem o quanto eles são competentes. Então, assim, eles estão bastante animados, tanto eles quanto a Banda do Berço. Eles foram passar o som à tarde, então, assim, o pessoal está muito ansioso para a abertura das barracas universitárias esse ano. Aliás, as barracas ficaram um tempo sem fazer parte das festividades da Fenamilho. E o retorno foi muito gratificante, né? Foi muito gratificante, tanto para nós da instituição, alunos, professores, reitores, e também para toda a comunidade. Porque aquele espaço é um espaço de integração, é um espaço de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, além da oportunidade que a instituição dá para os alunos trabalharem ali, arrecadarem uma verba para investirem nas suas formaturas. Então, assim, é muito bacana, é muito bacana. Quantas turmas que participam? Como é que vocês distribuem isso? Porque a gente sabe que é uma maneira de arrecadar, como você falou, mas quais são as turmas que são beneficiadas com esse evento? O Diretório Central dos Estudantes, que é o DCE, que é o órgão que eu presido, ele abriu um edital em meados de abril para todas as turmas que tiverem interesse em participar. Nós damos prioridades para as turmas de 7º e 9º período. Por quê? Porque eles estão mais próximos da formatura. Então, depois que nós abrimos esses editais, as pessoas se inscreveram, elas passam por um processo seletivo, que é o sorteio. É o meio mais democrático que a gente achou para fazer. Porque não dá para colocar todo mundo. Porque não dá para colocar todo mundo. Então a gente faz os sorteios das barracas e depois a gente faz o sorteio da localização das barracas, para ter tudo democraticamente correto. Porque também você não pode indicar, você vai ficar ali, o outro vai ficar ali, porque fica muito imposto, né? Isso, muito imposto. Apesar de que assim, a Fenamilho ela tem um público tão grande que atende todo mundo, né? Com certeza, tem público para todo quanto é jeito ali. E aí esses oito foram os escolhidos? Sim, a barraca da Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental, Medicina, Psicologia, Ciências Biológicas e Medicina Veterinária. E temos o espaço da gastronomia, que é um espaço gourmet, um espaço para a família, que ficou muito bacana. Pessoal, vale a pena vocês irem conferir. Eu estive lá o ano passado e, olha, recomendo, viu? Como... Para você que gosta da culinária, rapaz, o que é aquilo? Coisas muito assim... Muito bacana. Fiz matéria lá, inclusive, fiz reportagem lá na cobertura da NTV. Aliás, a NTV cobre a Fenamilho, tradicionalmente, são 24 anos cobrindo. E a gente, o ano passado, estivemos lá fazendo a cobertura.
que delícia aquelas comidas que vocês preparam lá. Que coisa maravilhosa. Aquelas comidas são comidas preparadas com carinho. O pessoal da gastronomia que estuda isso, né? E para oferecer o melhor cardápio, o melhor menu para o visitante do espaço da gastronomia na Fenamilho. Que maravilha. Muito bacana. Antes de eu, nós temos alguns minutos ainda para falar com o Josino, e eu quero só sortear o pessoal aqui, ó, quem trouxe mais cedo para a gente, 2 cartelas para o Bingo Beneficente lá do Movimento Casa de Cursilhos da Cristandade, que a Bernadette esteve aqui com a gente no primeiro bloco, e ela deixou para mim aqui essas duas cartelas, e a gente vai sortear agora. Vamos ver quem é que ganhou, pois eu já recebi aqui da Thaís, né, que fez o sorteio para a gente. Quem ganhou foi a Cláudia, o final do telefone dela é 856, e também o João Batista, final do telefone 683. Ganharam as cartelas lá para o Bingo Beneficente, que acontece no dia 3 de junho, às 19h30. Quem não ganhou, quiser comprar, são R$10 a cartela para ajudar o movimento de cursilhos aí da cristandade. Participe você também. Então tá aí, a ganhadora é a Cláudia e o João Batista, são os 2 ganhadores dessas nossas cartelas para esse evento. E você pode pegar aqui na NTV, na portaria da NTV, em horário comercial, amanhã de 8 ao meio-dia e de 14 às 18 horas. Mas, Josino, então para a gente finalizar aqui, esse pessoal, e a gente falou da gastronomia, a gente falou da venda de bebidas e a venda de alimentos, além da gastronomia. Agora, aquele é um espaço também que eu noto que as pessoas vão frequentar pelas atrações alternativas do evento. Vocês todas as noites têm lá várias bandas se apresentando. O ano passado, vocês tiveram mais artistas que eram alunos do Unipam. Isso. Esse ano está diferente. Isso, esse ano está diferente. A gente abriu a oportunidade para os artistas patenses se apresentarem lá também. Bacana. Porque a gente visualizou ali um local que se pode ter muita oportunidade. Então a gente abriu esse espaço para o cidadão patense também. Que bacana, rapaz. Muito bacana. Sim, as atrações estão muito boas. Toda noite são 2 atrações. Tem noite que são 3. Que beleza. Que não deu para colocar só 2. A demanda foi tanta que nós tivemos que encaixar um pessoal para dar 3 shows por noite. Isso faz uma diversidade para a festa, porque aí você tem os palcos principais, a Arena e Praça Parque. Aí você tem lá a Fazendinha, que é cultural, né? Sim. E que vai ter lá, inclusive, a apresentação dos candidatos ao festival Patos e Viola. E aí, quem quiser optar, nas barracas universitárias tem esse outro espaço gastronômico e também cultural com todas essas apresentações. Bom, hoje, inauguração, está tudo pronto? Está tudo pronto, tudo em ordem, graças a Deus. Foi corrido, mas deu tempo. Foi corrido, mas sempre dá tempo. Então, a partir das 19. Começou agora. Agora? O pessoal já está trabalhando, eu estou aqui. Que beleza. Vamos daqui, já vou daqui direto para lá também. Eu estou indo também direto. Você vai trabalhar e eu vou lá assistir os eventos. Então vamos ter o berço. Isso. O Banda Berço entra às 21 horas e a dupla Marlon e Meiro entra às 23. Então aí nós temos aí o rock regional da Banda Berço, que é sensacional, e depois o sertanejo. Isso, que agrada. Do Marlon e Meiro. Isso mesmo. Josino, parabéns por todo esse movimento que vocês fazem lá dessas barracas universitárias. Desejar toda a sorte a vocês, da organização, e também aos barraqueiros, né, aos universitários lá. E, claro, né, que seja uma Fenamilho maravilhosa para todos nós. Para todos nós. Eu convido a toda a comunidade a conhecer o Espaço Unipam na Fenamilho. Estão todos convidados, nós estamos, sim, de prontidão para atendê-los. E muito obrigado pelo espaço aqui hoje, Odair. Portanto, todos convidados para logo mais, daqui a pouquinho, aliás, já está funcionando. Pode ir para lá agora, que você já vai ser atendido lá nas barracas universitárias do Unipam. E, como ele falou, às 21 já tem o primeiro show da noite, que é com o berço, depois o Marlon e Miro, que vão se apresentar com o sertanejo durante toda a Fenamilho. Um dos pontos bacanas de visitar é justamente as barracas universitárias do Unipam. Eu quero encerrar o programa de hoje, porque está chegando aí já o NTV News, parabenizando a NTV por esses 24 anos no ar, com muita informação, com entretenimento e com essa a sua predisposição que essa TV, que esse canal tem de levar informação precisa, né?
e idônea cada vez mais, tá certo? Aos colegas aqui da NTV, aquele grande abraço. O nosso programa fica por aqui, eu espero que você tenha gostado das nossas informações, que você fique acompanhando também, porque a partir de amanhã nós temos aí já a transmissão ao vivo da FENAMILHO 2016, aqui pela NTV, inclusive o programa a Opinião Regional já vai ser direto lá do Parque de Exposições. Vem aí então, você fica agora com as notícias do NTV News, um abraço para você e a gente se encontra. Até lá. Muito obrigado.